Hoje, bem-estar e beleza, preocupado com a sua saúde, vamos falar com a nutricionista, a doutora Renata, contar pra gente o que é uma alimentação saudável. Curiosidade para você entrar em forma, com saúde e responsabilidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é quando nós consumimos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para ficar bem, para funcionar adequadamente. Então, nós precisamos consumir todos os grupos de alimentos. Nós precisamos comer os vegetais, nós precisamos também consumir os vegetais e as frutas, eles são ricos em vitaminas. E nós precisamos deles diariamente. Nós também precisamos dos carboidratos, e aí entre eles nós podemos citar aqueles que vêm dos cereais e também aqueles que vêm das raízes. Nós precisamos também de boas gorduras, de frutas variadas. Então, isso é uma alimentação de verdade. Como se comportar na alimentação? Então, nós precisamos, acima de tudo, organizar a alimentação da semana com compras adequadas para aquilo que a gente está pretendendo consumir, né? Lembrar dessa variedade que nós precisamos ter durante a semana toda. Aí, na correria, às vezes precisa de um pré-preparo, já deixar todos os vegetais lavados, já organizadinhos, secos, na parte debaixo da geladeira, para ter uma conservação melhor. Quando é necessário também, as carnes já meio ou em forma de hambúrguer, ou de almôndega, ou um frango desfiado, congelado, na porção certa, porque aí ao chegar em casa, fica muito fácil, fica muito prático fazer comida. Rapidinho a gente consegue preparar um alimento, né, com qualidade, com todos os nutrientes que a gente precisa. Toda a família pode inserir nessa alimentação? Sim, nós devemos adequar a realidade de cada um. Quando tem a possibilidade de fazer um alimento fresco na hora, com certeza é muito melhor. Mas quando não houver essa possibilidade, então pode-se já deixar pré-preparado algumas coisas e apenas acabar o preparo utilizando os temperos, as ervas, para finalizar e deixar a comida bem saborosa. E assim, para hoje as pessoas, elas cuidam da alimentação para se adquirir massa muscular, tá fazendo uma academia, treino, ou próprio para sua rotina também, ou para emagrecimento, para saúde, né? Explica para nós, entendeu? Quais são as diferenças? Então, nós precisamos, acima de tudo, consumir os alimentos para nutrir o nosso corpo. Então, quando eu vou fazer uma anamnese, ou seja, uma avaliação do meu cliente, eu verifico qual é o objetivo desse cliente, mas quais são as necessidades desse cliente. Porque quando o nosso corpo está em desequilíbrio, não adianta a gente comer um monte de proteína se houver, por exemplo, algum problema intestinal. O excesso de proteína vai piorar a função intestinal e não vai ter ganho de massa muscular. Ou seja, vai fazer um super investimento, às vezes, em suplementos ou outras substâncias, mas não vai aproveitar aquilo que consumiu. Então, nós precisamos organizar primeiro todos os pontos para que o corpo funcione bem e, a partir disso, focar com estratégias para cada um dos objetivos. Questão dos alimentos congelados. Quais assim, até que ponto a gente chega a um resultado e seus benefícios? Então, nós temos os alimentos congelados que são muito processados, né? Os alimentos normalmente de supermercado, que possuem conservantes, muitos aditivos químicos, esses alimentos não têm benefícios para o nosso corpo, né? Porque eles vão ter muitas substâncias ali que vão gerar um efeito contrário, ou seja, antinutricional. Mas tem alguns alimentos que são congelados que eles vieram de um bom preparo, que eles não contêm conservantes, então eles poderão ser utilizados para alimentação diária quando não for possível a alimentação fresca, aquele alimento preparado na hora. E o churrasquinho, aquela coisa calórica que é gostoso. No final de semana, né? É bom estar abusando. Como que devemos agir?
Então, na verdade, nós somos seres humanos e nós comemos também por prazer, além dessa necessidade de nutrir o corpo. Nós precisamos sim ter a consciência do que nós estamos comendo, comer o melhor possível naquela refeição, então incluir num churrasco uma salada, um carboidrato de boa qualidade, né? E lembrar que quando nós consumirmos esses alimentos, nós podemos usar algumas estratégias para minimizar os efeitos adversos. Então, se utilizarmos fibras adequadas durante o dia, nós vamos ter uma limpeza do organismo para não ficar toxinas. Vamos pensar assim, desses alimentos que são, no caso, a acroleína, que é formada quando assa o churrasco, né, que é uma substância tóxica. Então, a gente pode estar minimizando esses efeitos com o consumo de fibras, usando os temperos adequados. Então, ninguém precisa se privar de um churrasco, ninguém precisa se privar de uma festa. Nós devemos aprender a administrar essas situações da melhor forma que nós pudermos. E no churrasco, na massa, aquela coisa gostosa, como que devemos agir? Qual é a diferença em questão da bebida, tá? A cerveja, certo? Ou o destilado, um vinho, um uísque? O que seria mais indicado para ter o seu social? Então, na verdade, quando nós ingerimos bebida alcoólica, nós sempre precisamos lembrar de uma ótima hidratação, né? Se o álcool entrar no corpo e a pessoa não estiver hidratada o suficiente, ela vai ter o efeito de ressaca, com certeza, né? Então, para prevenir isso, uma boa hidratação. E aí, é muito individual, porque cada pessoa tem uma medida. E tem pessoas que, no destilado, elas conseguem ficar numa dose só. Então, para essa pessoa, é mais orientado no destilado. Agora, quem conseguir o equilíbrio com uma cerveja também, tranquilo. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? O excesso, seja do que for, vai gerar desequilíbrio, né? Então, nós precisamos ter uma alimentação adequada, mas também consumir com moderação. E, claro, isso é muito individual. Tem algumas pessoas que têm restrição ao glúten, então elas não poderão consumir a cerveja, né? Porque depois os efeitos, as consequências disso serão muito ruins, poderá ter diarreia, mal-estar, várias reações que não são adequadas. Mas, com moderação, né, a bebida alcoólica ela não é prejudicial. A questão é sabermos o limite. Mito ou verdade que a cerveja ela cria uma barriguinha? É verdade, né? Principalmente para o glúten e as pessoas que são intolerantes. Então, ela contém o malte, né, e a cevada, que são substâncias que vão causar, quando se tem ou desbiose, ou assim, que é um assunto um pouco mais complexo para a gente explicar nesse momento, mas aí vai haver uma maior produção de gases e, por causa disso, vai haver essa distensão abdominal. E, claro, toda bebida alcoólica, ela contém 7 calorias por ml. Então, o consumo exagerado do álcool, seja ele qual for o tipo, vai gerar um acúmulo de gordura na região abdominal, né? Então, também é um fator que é relevante. Vamos cuidar da nossa saúde com responsabilidade, né? Eliminar aí, moderar um pouquinho essas bebidas, que faz mal para a gente, sabemos. E aí, tomar bastante líquido, cortar o refrigerante por um suco. Isso mesmo. E reaprender a sentir o sabor dos alimentos, né? Porque nossas papilas gustativas elas estão meio sem saber direito, porque a indústria utiliza alimentos que vão realçar o sabor, né? Substâncias que realçam o sabor, então a gente perde um pouco do paladar daquilo que é mais natural. Então, reaprender, né? Degustar aquilo que é bom e acionar os prazeres aí de comer comida de verdade, que é o que vale a pena,
que é o que realmente faz bem e que o nosso corpo precisa. Cuidados com a sua saúde, com responsabilidade e dúvidas, sempre procurando um profissional, nutricionista da área, porque a saúde está em dia, a beleza também tá, certo? O estresse até elimina, a pessoa está bem no trabalho, certo? Veste uma roupa adequada, fica bacana, certo? Eu acho que envolve tudo, né? Você está em forma, mas com saúde. Para mim, um alimento é o meu medicamento, meu e da minha família. Então, nós utilizamos tudo que nós temos ao nosso dispor ao nosso favor, né? Para que nós possamos ter uma saúde, uma vitalidade adequada, com muita disposição, com uma mente saudável, um corpo também saudável. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, foi um prazer. E que Deus abençoe também, que nós possamos estar cada dia mais conscientes em relação àquilo que nós comemos e àquilo que nós vivemos.